Queridos irmãos, antes de tudo, bom dia a todos. Uma alegria voltar aqui à primeira igreja presbiteriana de Itapevi, pastoreada pelo nosso querido irmão reverendo Djavan. Estudamos juntos lá nos idos de 2013, 14, 15, né, reverendo? O tempo passa, o tempo vai embora e os cabelos brancos vêm, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu brinco, eu estou orando por isso. Meu maior sonho agora é ser velho. Eu estou orando por isso, Senhor. Quero ficar velho. Quando a gente é muito jovem, a gente não pensa muito nisso, mas vai chegando um dia que a gente pensa assim. E a beleza da velhice, a beleza das cães brancas, realmente é importante porque evidencia a graça de Deus, né, na nossa vida. Então, feliz aqui de reencontrar meu irmão, meus irmãos, reverendo Adilson e irmãos que se dedicam nessa manhã a isso, a pensar sobre missões nessa conferência missionária. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, por isso que Deus tem para nós, né? Para cada um de nós nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como já ouvimos aqui na exposição da Tua Palavra, o Senhor tem propósitos para a nossa vida, nada é em vão. O Senhor não faz nada que se perca no ar. O Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia, tem operado com o Teu Santo Espírito e nós Te louvamos por isso. Continua a operar nas nossas vidas, nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Falava para o reverendo Djavan, hoje eu estou acordado desde as 4h30 da manhã, porque nós temos uma reunião no quarto sábado do mês, de em torno de 170, um grupo de 170 pessoas, de pastores presbiterianos no estado de São Paulo, presidentes de presbitério, presidentes de sínodos, professores, pastores, muitos. Então às 5 horas da manhã nós começamos nossa reunião de oração hoje e oramos por isso, oramos pelo agir do Espírito Santo, oramos para que as igrejas façam aquele trabalho belíssimo que elas têm para fazer nas cidades. Então tinha gente do norte do estado, do sudoeste do estado, do oeste do estado, da região metropolitana, de vários lugares, e foi um tempo bom com os nossos irmãos, tempo de orar por nossas igrejas, orar por nossos presbíteros, diáconos, nossas famílias, tempo bom, graças a Deus. E nós vamos falar um pouco aqui, meus irmãos, talvez por uns 40 minutos, até às 11 horas mais ou menos, estou vendo lá que são 10h30, até umas 11 horas para não atrasar muito, até umas 11h10, está certo. Nós vamos falar sobre isso de novo, meus irmãos. Aliás, eu tenho o privilégio de estar começando aqui as palestras, depois da devocional do pastor, começando aqui as nossas palestras, então eu vou pensar em alguns textos. Então quero convidar você, abra por favor, primeiramente, no texto de Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, eu vou ler Marcos 3, depois vou ler Mateus 4, depois vou ler Mateus 9, depois vou ler Mateus 11 e então Mateus 28, que é o tema dessa conferência missionária, desenvolvendo aqui uma ideia ampla de missões no Novo Testamento. Está escrito assim, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Eu estou na Nova Almeida atualizada, por isso pode ser um pouquinho diferente da versão dos queridos irmãos. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Então aqui nós já temos uma ideia de Jesus comissionando seus discípulos para duas coisas. A primeira é para estarem com Ele. Parece que é uma missão fácil essa, de estar com Jesus, né? Mas vocês sabem que para os discípulos estarem com Jesus, eles precisariam negar praticamente toda a sua vida. Então não é tão simples assim, estar com Jesus. Teve um momento em que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os príncipes que estavam com ele disseram, sim, nós também vamos servir ao Senhor. E Josué disse, não podem servir ao Senhor. Não é também servir ao Senhor, ou é só ao Senhor ou é aos ídolos. Então existe uma coisa séria aqui. Quando Jesus chamou seus discípulos, Mateus tinha que deixar a coletoria, Pedro tinha que deixar a pesca, Judas tinha que deixar o seu movimento político com os zelotes. Veja como é sério. Então, primeiro comissionamento,
estarem com Jesus. Segundo comissionamento, deu-lhes poder, como o reverendo orou aqui. Deus nos dá esse poder. Às vezes nos dias atuais as pessoas têm medo de falar sobre isso e tendem a pensar, não, nós não temos poder. Temos sim, poder do Espírito Santo para falar a alguém sobre Jesus Cristo e essa pessoa ser convertida. Então Deus usa sim os seus instrumentos, Deus usa sim os seus filhos e suas filhas. Nós não precisamos ter essa pseudo-humildade, não, eu não tenho nenhum, não. Deus dá sim uma condição para que homens e mulheres preguem com autoridade. Essa palavra grega é exousia, é a autoridade de Deus. Então nós não precisamos ter vergonha disso. Deus dá à sua igreja uma autoridade. Nós vamos ver isso lá em Mateus 28 daqui a pouquinho. Então Jesus começou a fazer isso com seus discípulos. Quais são as duas coisas que Jesus comissionou então? Primeiro de tudo, estarem com Ele. Segundo, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder para até expulsar demônios, pregar o evangelho e expulsar demônios. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vê em Mateus capítulo 4, versículos 23 para frente. Mateus 4, versículo 23, 24 e 25. Começa o ministério itinerante de Jesus, começa aquele tempo de viagens de Jesus com os seus discípulos. Você fica imaginando Jesus andando por aquelas cidadelas, aquelas ruas empoeiradas, com suas sandálias, com sua roupa típica daquela época, aquele pequeno grupo de pessoas andando, entrando nas cidades. É isso que Mateus quis registrar. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, notem novamente, lá em Marcos 3, capítulo 3, Marcos 3, versículos 13 a 15, Jesus comissionou os seus discípulos para duas coisas: estarem com Ele e para pregarem o evangelho. Aqui já narra Jesus saindo para aquelas regiões com seus discípulos. Aqui ele já escolheu seus discípulos e aqui ele está fazendo três coisas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e cuidando das pessoas. Aqui nós temos um resumo do que a igreja é, na verdade. A igreja cristã faz as coisas que Jesus fazia. É claro que Jesus é o unigênito do Pai. Jesus é o unigênito do Pai para nós e o primogênito dos mortos para Deus. Ou seja, de lá para cá, Ele é o único Filho de Deus. E daqui para lá, Ele é o primeiro que venceu a morte. Então, isso é Jesus. Nós não somos iguais a Jesus. Nós somos aqueles a quem Jesus salvou pela sua morte e ressurreição. Então, Jesus deu início ao seu ministério com os seus discípulos fazendo essas três coisas: ensinando, pregando e cuidando. Ensinando, pregando e cuidando. Olha que resumo magnífico esse. Veja como nós não precisamos inventar muita coisa. Nós só precisamos ensinar, e ensinar tem a ver com didática. Nós só precisamos pregar, e pregar tem a ver com o anúncio, e nós só precisamos cuidar. Isso tem a ver com discipulado, isso tem a ver com atenção a pessoas. Fazendo essas três coisas, a igreja faz ou continua a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. Dessa passagem nós temos uma outra, logo a seguir, que é Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Você vai ver que o evangelista Mateus repete as coisas em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, só que tem um acréscimo aí que é importante a gente falar sobre ele. Mateus capítulo 9, versículos 35, note, começa tudo igual: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte ou todo tipo de doenças e enfermidades. Tudo igual, né? A Mateus capítulo 4. Mas vejam o acréscimo de 36 a 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus percorria todos aqueles lugares,
quando olhava para aquelas multidões, muitas delas famintas, muitas delas cheias de ídolos, muitas delas subvertidas ao romanismo, outras ao judaísmo como prosélitos, outras às culturas gregas da época, aos deuses, a mítica grega. Imaginem, Jesus olhava para aquelas multidões e as via mais ou menos como ovelhas andando num redil, mas cadê o pastor? Cadê aquele que toca o sino para a hora da comida? Cadê aquele que protege dos lobos? Ninguém. E as ovelhas então se machucando, e as ovelhas então se perdendo, e as ovelhas então morrendo, e as ovelhas muitas vezes ali sem ter nenhuma condição de viver uma das coisas mais bonitas que é a vida. Jesus olha para as multidões e as vê assim. Então ele fala com seus discípulos, ele diz: nós precisamos falar com o nosso supremo pastor, precisamos rogar, precisamos de gente que trabalhe, precisamos de gente que se envolva, precisamos de gente que dedique seus tempos, precisamos de pessoas. E é por isso que Jesus diz: clamem ao Pai. A seara é grande, as ovelhas estão sem pastor, os campos estão brancos, quem é que vai ceifar? Será que vamos perder a colheita nos campos? Precisamos dos trabalhadores. É aqui que nós começamos a ter uma ideia de que igreja é local de trabalho. Igreja não é local de se encontrar num domingo para ouvir uma boa pregação. É muito bom estar em um domingo e ouvir uma boa pregação, mas existe algo que vem depois disso, que é o dia a dia. Trabalho. Igreja é um local de trabalho. A gente pode até não saber como fazer bem o trabalho, mas é melhor ter iniciativa para fazer um trabalho que não seja tão bem feito, talvez, do que ter preguiça de começar. Então hoje pela manhã, quando nós falávamos lá com esses líderes do estado inteiro de São Paulo, a gente falava sobre isso. Nós precisamos iniciar novas igrejas, iniciar novos trabalhos, nós precisamos de coragem, nós precisamos de oração, de joelho no chão, nós precisamos descobrir onde estão as cidades que não têm igrejas. E nós precisamos disso, e nós nem sempre fazemos isso. Nós nos acostumamos ao domingo, e aqui Jesus diz: a seara é grande, falta trabalhadores. E nós não estamos falando só de líderes, nós estamos falando de gente crente, porque gente crente gosta do trabalho crente. Então aqui tem uma outra coisa, começa o grande trabalho, em Mateus capítulo 9, vou usar a água aqui, Mateus capítulo 9, semana com muitas preleções e a garganta precisa. Mateus capítulo 9 tem isso, mas veja o que tem no capítulo 11, dá uma olhadinha em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, logo a seguir, o que acontece com as pessoas que trabalham muito no Evangelho? Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes esse texto é usado de maneira a pensar que ele é puramente um texto evangelístico, como quem diz assim: venham a mim todos os que estão cansados dessa vida, venham a mim todos os que estão cansados dos erros da vida, venham a mim. Mas é possível que esse texto esteja relacionado primeiramente aos discípulos, aos que trabalham, porque quem não trabalha na obra não precisa de descanso. Que descanso ele quer, se ele nem começou a trabalhar? Aqui os discípulos estavam entrando nas cidades, saindo das cidades, sofrendo perseguições, pregando o evangelho de Jesus, dizendo: Jesus Cristo veio, Ele é o Salvador, e eles estavam sofrendo por causa disso. Muitos estavam expulsando os discípulos das casas, das cidades. Nós não queremos ouvir de Jesus, nós já temos, dentro do mundo romano, César é Deus, Czar quer dizer César, César é Deus. Os gregos diziam: nós já cremos nós já entendemos quem são os deuses. Nós adoramos a Zeus, nós adoramos tantos outros deuses gregos.
Os judeus diziam: nós não precisamos de um rabino que venha da Galileia, da Judéia, nós temos Moisés, nós somos filhos de Abraão. Todos tinham um argumento para não ouvir que Jesus era o único e suficiente Salvador. E então, enquanto eles não aceitavam aquela pregação, eles expulsavam os discípulos das casas, e eles tinham que entrar nas próximas casas, porque a ordem era: percorram toda a Judéia, toda a Galileia, anunciem que o Filho de Deus iniciou o seu reinado, porque ele mesmo disse em Mateus 4,17, quando ele diz: o reino chegou a vós. Então isso cansa, meus irmãos, e os discípulos estavam literalmente esgotados. Muitas vezes nós temos exemplos dos discípulos esgotados. Então Jesus olha para eles, cansados, sobrecarregados, chama-os a ele e diz isso para eles: venham a mim. Os cansados, extasiados do trabalho, os sobrecarregados, que parecia que o peso estava sobre as suas cabeças: venham a mim, eu cuido de vocês, eu tiro o peso de vocês. Então Jesus ama os seus discípulos assim. Irmãos, coisa maravilhosa é poder trabalhar na obra de Deus, mas é certo que há cansaços para isso. Então eu sou muito compadecido dessas pessoas que se cansam no trabalho da fé. Eu acho que nós precisamos orar com elas, nós precisamos dar apoio a elas. Quem não trabalha na fé, que descanso ele quer? Então tira uma noite de sono, tira férias e descanse. Descanso de Jesus é para quem sofre. Por isso, bem-aventurados aqueles que choram e serão consolados, porque o Senhor Jesus sabe quem são os seus trabalhadores, também sabe quem não é trabalhador. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Nós somos chamados a uma missão, nós somos chamados a viver intensamente isso que nós cremos. Nós somos como uma jarra que transborda o tempo inteiro, e quando nós não transbordamos, temos de nos perguntar: Senhor, por que eu estou seco e não transbordo? Por que eu não transbordo da alegria da salvação? Por que eu não transbordo da gratidão pela salvação que eu recebi? Por que eu não comunico aquilo que eu recebi como o meu maior valor? Por que eu não compartilho esse valor? Provavelmente nós não fazemos isso por conta dos nossos pecados. A gente acha que pecado é uma coisa assim, todos pecam. Pecado é uma coisa terrível. O pecado em nós impede que a gente anuncie com coragem ao mundo. E então, muitas vezes, nós achamos só que nós estamos cansados, achamos só que nós estamos com muita agenda, achamos só que nós estamos, que os nossos trabalhos são muito intensos, mas quando vamos perceber, já não estamos mais orando, já não estamos mais lendo a Bíblia, e provavelmente quem não ora, quem não lê a Bíblia, não evangeliza ninguém também. Então, quando nós vamos tentar entender por que é que nós não evangelizamos mais ninguém, o problema é que nós não soubemos lidar com o nosso pecado, nós não soubemos confessá-lo, nós não soubemos dizer: Senhor, eu sou este pecador, eu deveria trabalhar, eu deveria me envolver, eu fui chamado para isso, mas eu amo muito a minha vida, eu amo a minha família mais do que a Ti, então eu vivo para a minha família, ou eu vivo para mim mesmo. E então a igreja tem os trabalhadores, mas eles não trabalham. Então Jesus olha para isso e diz: aqueles que trabalham terão descanso, os outros achem outro descanso, mas aqueles que trabalham, que estão cansados e sobrecarregados, a estes é prometido o alívio, o descanso. E então, com este alívio que Jesus dá aos seus discípulos, vamos para a marcha novamente. E aí nós temos um tempo longo de trabalho, de Mateus 11 até Mateus capítulo 28, que é o tema da nossa grande comissão, né? E aí lá, depois de tudo isso, de Jesus trabalhar com seus discípulos por 3 anos, então vem o texto, depois que ele ressuscita, de Mateus capítulo 28, e em Mateus capítulo 28 ele diz isso. Eu vou trabalhar de maneira muito breve aqui, mas 3 coisas. O que é essa autoridade de Jesus? O que é essa ordem? E o que é a presença de Jesus, para que nós consigamos cumprir a ordem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, essa grande comissão, ela foi entendida pelos discípulos. Ela foi tão entendida pelos discípulos que até aqueles que estavam com lutas, como no caso de Pedro, que havia negado a Jesus, Pedro é o primeiro grande pregador. Os discípulos entenderam. Entre os grandes convertidos, como fruto da grande comissão, estão o primeiro deles, talvez entre os grandes, Paulo. Quando Paulo é alcançado no caminho de Damasco, a partir daí, Paulo é um dos grandes responsáveis pelo que nós chamamos hoje de plantação de igrejas. E então nós temos um Paulo que anda por todos aqueles caminhos, viagens missionárias, cartas às igrejas recém-formadas, tendo um impacto muito profundo. O cristianismo primitivo inicia. Jesus já havia ressuscitado, já estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar para cumprir cabalmente e levar a sua igreja para si. Mas enquanto ele não vem, muitas outras pessoas, grandes nomes, começaram a aceitar, a entender essa fé. Um deles foi Agostinho, chamado de Agostinho de Hipona. Depois de Paulo, provavelmente um dos grandes nomes foi Agostinho, um dos maiores teólogos, convertido ao cristianismo, na verdade, através da influência da sua mãe, de Mônica, e de um outro homem chamado Ambrósio. É impressionante Agostinho, porque Agostinho teve uma conversão mesmo. Ele era um homem licencioso, ele era um homem assim que vivia nas noites da sua época lá na região de Hipona. E no entanto ele se torna um dos grandes nomes. Agostinho é um nome tão importante que Calvino cita Agostinho. E então boa parte do que nós entendemos hoje sobre predestinação vem dos primeiros exemplos de Agostinho. Grandes homens foram sendo alcançados ao longo do tempo. Um deles, nós temos vários, mas homens como os pré-reformadores, como os reformadores, Calvino, Lutero, John Knox, John Wesley. Quantos grandes nomes nós encontramos, meus irmãos? Me chama a atenção alguns missionários aqui. Hudson Taylor, por exemplo, no século XIX, ele fundou uma missão para o interior da China. Foi responsável pela conversão de milhares, mas milhares mesmo, de chineses. E hoje a China será em 30 anos provavelmente a maior nação cristã da sua região. Porque o evangelho está sendo pregado na China, apesar do governo chinês impedir. Tudo isso é como resultado da grande comissão. Irmãos, tem um outro homem chamado Hudson Taylor, que também no século XIX trabalhou demais. Tem um homem chamado David Livingstone. David Livingstone, um missionário escocês, trabalhou na África no século XIX. Milhões de pessoas convertidas ao evangelho por causa de Hudson Taylor. David Livingstone. Então David Livingstone, John Wesley, Hudson Taylor e tantos outros são pessoas que foram impactadas por essa coisa simples: ir e fazer discípulos, baseado na autoridade de Jesus. Vou citar alguns nomes aqui que normalmente nós não temos no dia a dia, só se formos estudar, mas senão a gente não sabe. Você tem noção de quantos reis creram em Cristo pela pregação simples de pessoas? Teve um homem em 1523, chama-se Gustavo I da Suécia. 1523, 23 anos depois do Brasil ser descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500. 23 anos depois, Gustavo Vasa da Suécia se torna um rei cristão. Sob o seu reinado, a Suécia rompeu com o catolicismo e estabeleceu o protestantismo como religião oficial. Suécia, 1523. Outro rei, Frederico I da Dinamarca, também ali nos idos de 1523 a 1533, permitiu que se pregasse o presbiterianismo nos seus territórios. Defendeu a reforma protestante. Cristiano III da Dinamarca, tudo isso lá nessa fase da reforma protestante, estabeleceu o protestantismo na Dinamarca como religião oficial. Muitos outros, na Suécia, vários lugares, na Hungria,
João Sigismundo Zapolia, governante do reino da Hungria Oriental, converteu-se ao protestantismo e então se tornou um dos monarcas que mais trabalhou pela fé cristã. Às vezes a gente acha que nossas autoridades não se convertem, né? Mas se convertem sim, porque o Espírito faz isso, meus irmãos. Mas não é só isso não. Jaime VI da Escócia, outro também, esse se tornou presbiteriano, favoreceu a igreja presbiteriana e todo o trabalho de John Knox na Escócia. Carlos I da Inglaterra, outro que foi convertido também. Guilherme de Orange, meus irmãos, eu poderia falar muitos nomes aqui. Grandes homens foram alcançados pela grande comissão e levaram a fé cristã simples, genuína, aos seus reinos. Se nós quisermos sair um pouco dessa ideia dos grandes reis, nós já temos pessoas que são mais próximas de nós aqui, como por exemplo, um homem chamado Oliver Cromwell. Embora Cromwell fosse um puritano, não especificamente presbiteriano, mas durante a sua liderança no período da comunidade da Inglaterra, ele apoiou várias formas do protestantismo reformado. Ele, inclusive, é um dos que resgatou a fé na Inglaterra. Eu não sei se você sabe, mas alguns presidentes americanos foram literalmente presbiterianos. Um deles, inclusive, ele mesmo não era presbiteriano, mas a sua esposa era, a esposa de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um presidente famoso dos Estados Unidos. Ele é o 16º presidente dos Estados Unidos. Presidiu de 1809 a 1865. E a sua esposa chamava-se Mary Todd Lincoln. Era uma presbiteriana devota, fervorosa mesmo. E ele, Lincoln, frequentava a igreja com ela, aos cultos presbiterianos. Sua presidência coincidiu com um período de crescimento e influência presbiteriana nos Estados Unidos. Só Lincoln? Não. Outro presidente, o 28º presidente americano, chamava-se Woodrow Wilson. Foi criado numa família presbiteriana, manteve uma forte fé presbiteriana ao longo de sua vida. Sua vida de governança foi influenciada por seus valores religiosos e frequentemente se referia aos princípios morais e éticos derivados da sua fé. Presidente americano. Olha, mais um presidente, tem dois ainda aqui que eu separei para trazer aqui para os irmãos. Andrew Jackson foi o 7º presidente dos Estados Unidos. Foi também um presbiteriano convicto. Irmãos, às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo, nem no passado, em que grandes homens creram em Jesus Cristo e pregaram ao seu tempo, como no presente. Assim como nós também não sabemos quem o Senhor levantará no futuro, porque a nós uma coisa só cabe: crer na autoridade de Jesus, obedecer o mandato dele, ter a certeza de que o Espírito Santo estará com todos os trabalhadores, e se nós nos cansarmos em algum momento, a promessa é que ele nos consolará. Quando eu estudo um pouco a história e vejo o que esses homens fizeram ao longo da caminhada, como eles influenciaram suas regiões, como eles operaram com graça nos seus tempos, eu oro: Senhor, reaviva a fé em nós. Às vezes eu penso que nós estamos com uma fé pequena demais. Não quer dizer que nós não sejamos salvos. Nós somos salvos por Jesus. Mas parece que a gente não tem fé, que se nós testemunharmos, se nós pregarmos, o Espírito Santo pode operar e converter pessoas. Por isso, uma das evidências de que a nossa fé é pequena, talvez nos nossos tempos, é que muitos dos presbiterianos não têm discípulos. Então, como é que eu vou dizer que eu sou alguém que tem fé, se eu nem mesmo tenho um discípulo? Que fé é essa que não acredita que eu poderia servir alguém no caminho da graça, no caminho da salvação? Tem coisa errada. Fé é uma coisa viva, fé é para o trabalho, fé é para se crer nas coisas do Senhor. Mas se eu não trabalho, que fé é a minha? Mais dois presidentes aqui que influenciaram bastante, e muito do que hoje nós vemos então nos Estados Unidos tem a ver com a fé dos seus presidentes.
Pode ser que muitos de nós nem gostem hoje dos Estados Unidos, a gente vê tanta coisa, mas irmãos, os missionários que chegaram à igreja presbiteriana do Brasil foram americanos. Então, a gente não pode simplesmente olhar assim e falar, não, eles são só capitalistas, eles são só imperialistas, irmãos, olha o que Deus fez. Teve um outro presidente, chamava-se Andrew Jackson, ele era o 7º presidente dos Estados Unidos, foi um presbiteriano convicto, apoiador intenso da igreja presbiteriana americana. James Buchanan, 15º presidente dos Estados Unidos. Buchanan era presbiteriano e a sua fé influenciou muitas pessoas. Saindo dos presidentes, porque só aqui nós estudamos por alto 7 presidentes americanos, presbiterianos. Outras pessoas fizeram trabalhos grandiosos, homens e mulheres. Um deles chamava-se Jonathan Edwards, pastor congregacional, pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York de 1722 a 1723. Seria um pastor presbiteriano pela sua vida inteira, mas o seu avô o chamou para a igreja congregacional e ele foi pastorear uma igreja grande no leste dos Estados Unidos, em Northampton. Este homem é um dos que pregou para os 2 grandes despertamentos americanos, em que milhões de pessoas foram convertidas. Qual era a sua fé? Calvinista, presbiteriana, reformada. Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Hodge, Archibald Hodge. Quando Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, veio para cá, ele veio influenciado pelos ensinos de Charles Hodge, na escola de Princeton, e de Archibald Hodge, o seu filho, na escola de Princeton. Grandes nomes. Sabe o que eles criam? Que Jesus estava salvando e continuaria a salvar pessoas nos próximos anos, nos próximos séculos. É por isso que Simonton vem para cá, inicia a igreja, traz o seu cunhado, Alexander Blackford. Blackford fica em São Paulo, Simonton fica no Rio de Janeiro. E eles dão início pelo interior de São Paulo, pelo interior do Rio de Janeiro, pelo interior de Minas Gerais, ao que hoje nós chamamos de igreja presbiteriana. Irmãos, por que eu estou citando todas essas coisas? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma igreja, é a mesma teologia. O que mudou? Mudou que nós paramos de fazer discípulos, mudou que nós somos mais desobedientes do que eles, mudou que nós somos mais orgulhosos do que eles, mudou que nós amamos mais a nós mesmos do que a Jesus Cristo, mudou que nós dizemos para Deus que não temos tempo, mudou porque nós aceitamos viver de maneira infiel a Deus nos nossos dízimos, mudou que não queima mais dentro desta geração a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, e muitos dentro das igrejas nem pensam mais na volta de Jesus Cristo, consideram a escatologia uma coisa assustadora, uma coisa distante. Você já parou para pensar se hoje, neste sábado, seja o dia de Cristo, o dia da volta do grande Rei? Como é que nós nos apresentaríamos diante do Senhor se Ele disse, fazei discípulos, e nós não fizemos? Como é que a gente chega diante do Senhor? Que desculpa a gente vai dar? Que não tivemos tempo? Que não nos foi pregado o Evangelho? Eu temo que nós falemos muito sobre missão, mas façamos pouco. Não é falar sobre missão que é importante, é fazer a missão que é importante. Quando eu olho para isso, para textos como este, quando eu estudo um pouco e vejo o que Deus está fazendo, deixa eu citar 2 casos só, poderia citar mais, mas 2 que me vêm muito à mente. Irmãos, houve um tempo em que a Coreia foi invadida pelo Japão. Quando o Japão invadiu a Coreia, um pouco antes, 30 anos antes da Segunda Guerra Mundial, os japoneses modificaram até os nomes dos coreanos. Imagine você, eu me chamo Sérgio Paulo de Lima. Imagine um dia alguém falar assim, você não é mais Sérgio Paulo de Lima.
Você é o nome que eu vou dar em uma outra língua. Tome aqui o teu documento, você é essa outra pessoa agora. Imagine roubarem o seu nome. Foi isso que foi feito com os coreanos. E então 3 igrejas ou 3 formas de coreanos ficaram na Coreia nessa época. Um grupo tudo dentro de pessoas que criam em Deus. Um grupo logo aceitou o governo japonês. O outro grupo disse: não vamos nos envolver com nada, e com o tempo Deus vai fazer uma obra aqui. E um grupo começou a orar às 4, 5 horas da manhã, sem parar. Por 30 anos eles oraram. É daí que vem o costume dos coreanos no mundo inteiro de acordarem de madrugada e orar. Aqui em São Paulo, inclusive. 30 anos depois, Deus liberta a Coreia do Império Japonês. Qual é a igreja que estava firme 30 anos depois? Aquela que orava de madrugada. Os outros se perderam. O que é que Deus fez na Coreia de lá para cá? Eu não sei se você sabe, mas um dos últimos, o segundo ex-presidente da Coreia agora, até 1998, era um presbiteriano. A Coreia é a nação mais presbiteriana que existe no Oriente. Tudo isso começou com a oração de um povo, pedindo que Deus os libertasse e lhes desse o nome de volta, e lhes permitisse pregar o evangelho aos seus filhos. E lá está hoje a Coreia, fazendo um trabalho inclusive evangelístico no mundo inteiro. Deixa eu dar outro exemplo, esse é mais próximo de nós. Eu já citei um pouquinho, eu repito, sobre a China. A China é um país que não dá para pregar o evangelho lá, é proibido. Mas é justamente onde é proibido que a igreja cristã mais cresce. Tem um rio lá, muito grande, numa das minhas pregações eu digo que é o rio que se arrependeu. Esse rio chama-se Yangtze. Esse rio, ele nasce como se fosse aqui em cima das montanhas, descendo para o Guarujá, que dá 100 quilômetros de serra, menos do que isso. Ele nasce em cima da serra, mas ao invés de ele descer para o mar, ele faz uma volta e entra China adentro. E se torna o 3º maior rio do mundo, só atrás do Nilo e do Amazonas. O rio Yangtze é um rio totalmente navegável, e então todas as cidades da China boa parte dessas cidades estão próximas desse rio do Yangtze. Então a China produz muito, escoa muito a sua produção pelos rios, e enquanto a China está se tornando esse país muito poderoso em termos de produto, quase tudo que a gente compra é da China, o evangelho está lá. O evangelho é pregado dentro dos navios, o evangelho é pregado dentro das fábricas, o evangelho é pregado nas famílias. Acredite, você vai ouvir em breve que a China se tornará o maior país protestante da sua região. Tudo isso porque Jesus continua a salvar pessoas, tudo isso porque Jesus continua a falar ao coração dos eleitos, e há eleitos em todos os lugares. Deus sabe quem são, nós não. Por isso nós também pregamos em todos os lugares, para os eleitos de todos os lugares de Deus. Agora, se eu não prego, nem para a pessoa que está próxima de mim, que fé é a minha? Não é estranho? É estranho. É por conta disso, meus irmãos, que a gente precisa fazer mais e mais conferências missionárias, pensar sobre o que é que se faz, como é que se faz, o que tem sido feito, qual é o nosso pecado, o que é que a gente precisa confessar, onde estão os problemas da nossa vida, por que é que nós muitas vezes parece que estamos amarrados. O presbiterianismo em São Paulo, principalmente, é um presbiterianismo muito intenso. Olha os nomes que nós tivemos aqui em São Paulo: Reverendo José Manuel da Conceição, primeiro protestante, era padre, converteu-se ao protestantismo, se tornou evangelista em toda essa região, veio a falecer no caminho de São Paulo ao Rio de Janeiro. Homens como Eduardo Carlos Pereira, que depois veio a fundar a IPI, Reverendo Álvaro Reis, Reverendo Boanerges Ribeiro, um homem que trabalhou e resgatou o Mackenzie em uma época em que o Mackenzie estava quase perdido. A Universidade Mackenzie hoje tem 40 mil alunos. Eu estive pregando lá agora uns dias atrás para a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, na capela do Mackenzie. Cheia a capela do Mackenzie. Gente crente, gente alcançada pelo Evangelho, porque pessoas fazem discipulado lá umas com as outras.
Então é muito comum você chegar hoje na Universidade Mackenzie e ver duas pessoas sentadas em algum lugar, em um banco embaixo de uma árvore, com a Bíblia aberta. Porque tem gente que está trabalhando. Então às vezes, isso pode acontecer, porque eu não estou trabalhando, eu penso que ninguém está trabalhando. Mas o problema não são as pessoas, sou eu. O Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo perseguidas por causa desse Evangelho, o Evangelho está sendo testemunhado, pessoas estão sendo convertidas por causa desse Evangelho. Só que às vezes eu não estou vendo, porque eu não estou fazendo isso. Então quando eu olho para esses homens que fizeram esse trabalho, como por exemplo o reverendo Samuel Gammon, hoje nós temos um instituto, chama-se Instituto Gammon, missionário presbiteriano norte-americano, trabalhou duro na educação, fundou muitas igrejas em São Paulo. As nossas igrejas em São Paulo fundaram tantas igrejas. Essa igreja, falava com o reverendo Djavan, em 2000, quando eu era seminarista da igreja de Pinheiros e dei início como seminarista à igreja presbiteriana do bairro Morumbi, nas nossas orações nós já orávamos por essa região, e lá em 2000 já havia gente aqui de Itapevi frequentando as nossas orações, nossas reuniões de orações lá. Em 2004 foi possível iniciar a igreja. 20 anos se passaram, o reverendo Djavan falou, daqui a pouco precisa aumentar a galeria porque as pessoas estão chegando. Irmãos, a obra presbiteriana é real. Mas não existe obra presbiteriana sem trabalho. O conceito de obra está ligado à ideia de trabalho. E existe um vírus muito grande, talvez alguns já tenham ouvido falar sobre isso, talvez outros ouçam pela primeira vez. Existe um vírus muito grande nas igrejas, chama-se escala de Pareto. A escala de Pareto é o seguinte: 20% da igreja trabalha, 80% da igreja consome. 20% da igreja está envolvida em sociedades internas, nos oficialatos, no presbiterato, na diaconia, no ministério dos pequenos grupos. 20% da igreja está dedicando o seu tempo, abrindo as suas casas, fazendo discipulado com as pessoas. 20%. 80% está sentado no banco dizendo: hoje não gostei da pregação. Tem lâmpada queimada na igreja. Tem ventilador que não está funcionando. Demorou demais aqui. 80% está julgando o tempo inteiro. Coisa triste. Igrejas assim sofrem muito. Quem é que sofre muito? Aqueles que estão trabalhando. Quem julga não sofre, quem julga exige. Mas igreja não é um local self-service, igreja não é um restaurante. Igreja é um local de aprendizado, de trabalho, de sofrimento. Igreja é um local de entrega, de consagração, de arrependimento. Igreja é um local de gente que diz: estamos juntos, vamos lá, vamos em frente, temos que fazer mais. Mas como é que se fará mais? Como é que se fará mais? Se 80% consome. Nós precisamos quebrar a escala de Pareto, nós precisamos detonar isso, nós precisamos dizer: nós não vamos nos permitir a isso. Sempre haverá quem só consumirá, mas não pode ser 80%. E muitas vezes a gente pensa que porque a gente tem um cargo, não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, então eu digo para as pessoas o que as pessoas devem fazer. A maior autoridade repousa sobre quem faz primeiro. Então não existe legitimidade em liderança quando ela diz: tem que fazer aquilo, e agora aquilo, e agora aquilo. Agora existe a legitimidade de uma liderança que diz: venham comigo, nós vamos fazer isso juntos. Eu dou aula num curso de oficiais. Alguém aqui acho que faz o curso de oficial? Faz, né? O meu irmão que faz. E uma das coisas mais debatidas na nossa escola de oficiais lá do JMC é: o que é que um presbítero faz? O que é que um diácono faz? O que é que um pastor faz? O que é que os trabalhadores fazem? Porque a liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil é pirâmide invertida. A liderança não leva pessoas ao topo, você inverte a pirâmide. A liderança suporta as pessoas. Isso é ser líder na IPB. Os nossos líderes precisam suportar as pessoas em evangelização, precisam suportar as pessoas abrindo as suas casas e dizendo: venham, vamos orar aqui, a minha casa está aqui. Os nossos líderes precisam suportar as pessoas dizendo: eu sou fiel nos meus dízimos e nas ofertas. Nossos líderes precisam suportar as nossas igrejas dizendo: nós temos uma reunião de oração e nós somos os primeiros a estarem lá.
Não tem como fazer a obra sem os líderes. Líder é quem serve. Lembram que 2 discípulos estavam discutindo e dizendo: quem será o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Jesus os ouve e diz assim: vocês nem deveriam perguntar quem deve ser o maior no reino dos céus, mas eu digo, o maior no reino dos céus é o que serve mais aqui. Estamos no meio de uma obra tão grande, meus irmãos. Nós somos herdeiros de uma obra tão preciosa, de uma riqueza tão grande. O nosso primeiro missionário só viveu 7 anos aqui e morreu, Simonton, mas deixou um legado. No dia da sua morte, a sua irmã estava no seu leito e ela disse assim: Simonton, você não pode morrer, porque se você morrer, quem vai dar continuidade a essa igreja que vocês estão começando agora? Você não pode morrer. Se você morrer, essa igreja morre. A resposta de Ashwell Green Simonton: não morre, Deus levantará outros. Está lá relatado na história, Deus levantará outros. Quem é que Deus levantou 164 anos depois? Nós. Mas se Deus levantou esses outros 100 e tantos anos depois, só pode ser para que a gente continue a fazer discípulos, continue a influenciar pessoas com a fé que temos. Deus não está levantando pessoas para elas se assentarem nos bancos das igrejas. Deus está levantando seus discípulos, os que amam a verdade, os que amam a ordem de Jesus, os que se agradam, os que se deleitam na instrução de Jesus. A obra continua e continua cada vez mais desafiadora. A família é atacada o tempo inteiro, a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa ética, a nossa moralidade atacadas o tempo inteiro. Nós temos que fazer apologética defendendo os nossos filhos nas escolas. Nós temos que orar a Deus para que a gente possa entrar nas instituições, nos hospitais, nas escolas, em tantos lugares. A obra continua muito desafiadora. Mas o descanso é prometido para os que trabalham, né? Então ninguém de nós deve pensar assim: não dá para fazer isso é muito cansativo. Não, Jesus disse: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus anime o nosso coração. Irmãos, falar sobre missão não é fazer missão. Fazer missão é olhar para o lado e ver que a gente está segurando alguém pela mão. Fazer missão é olhar na nossa agenda e ver: segunda noite é meu dia de fazer discipulado. Fazer missão é olhar na nossa agenda e falar: terça de manhã é meu horário de oração, de intercessão. Fazer missões é olhar lá na nossa conta bancária e ver: esse aqui é o valor do dízimo da minha igreja. Isso é fazer missão. As outras coisas são falar sobre missões. Fazer missão é ver alguém chegando na igreja e ir lá e falar assim: como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode visitar você na sua casa? A gente pode estudar a Bíblia com você? Como é que está o teu casamento? Fazer missões é muito mais do que falar sobre missões. Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Será que é só para ouvir sobre missões? A gente ouve tanto. Eu arriscaria dizer que se fosse só para ouvir sobre missões, talvez a gente esteja perdendo nosso tempo aqui. Porque a gente ouve sobre missões no YouTube, a gente ouve sobre missões que as pessoas estão fazendo missão, a gente ouve sobre missões nos países, os reis que foram convertidos, os presidentes americanos convertidos. Você ouve sobre missões em todos os lugares. Eu não sou a melhor pessoa para ali falar sobre missões. Você encontra outras coisas muito mais profundas, pessoas muito mais sábias, pessoas muito mais capacitadas para falar sobre missões. Ouvir sobre missões é pouco. A maneira mais adequada é colocar missão na nossa vida, e você vai precisar de muita coragem para isso. Talvez você já esteja fazendo isso, mas se você não tem missão na agenda da sua vida, comece a fazer missões. É isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, que opera com seu Santo Espírito. Nós não temos força nenhuma. A nossa palavra não chega ao coração se o teu Espírito não levar.
Nós cremos no poder do Teu Espírito, que muda atitudes. A gente não acumula conhecimento somente na fé, a gente exercita aquilo que a gente aprende e então ensina outras pessoas a caminharem como a gente começou a caminhar. Senhor, o Senhor continua a chamar trabalhadores, Tua palavra faz isso e nós oramos por isso. Senhor, faz de nós trabalhadores, faz de nós homens e mulheres que amam a Ti tanto, 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 que não guardam essa verdade tão magnífica para nós mesmos, mas compartilham e compartilham e compartilham e usam suas redes sociais para compartilhar a fé que eles têm e usam as reuniões de família para orar e para dizer às pessoas que elas precisam crer em Jesus Cristo e usam os seus trabalhos e então mandam mensagens para os seus amigos e convidam para que frequentem os cultos, as reuniões de oração. Senhor, o Senhor tem nos dado oportunidades, o Senhor tem nos dado. Não é por falta de ouvir. E se talvez for por conta dos nossos pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos uma tendência a sermos infiéis contigo, nós temos uma tendência a sermos acomodados contigo, nós somos isso. Nós temos uma tendência de usar o final de semana mais como um descanso, como um relax. Nós vamos para as nossas igrejas porque nos acostumamos a ir semana após semana, sem nenhum discípulo acumulando o pecado da desobediência. E então, quando conversamos com as pessoas, parece que está tudo bem conosco, mas o Senhor sabe se está bem mesmo ou não. O Senhor sabe como estamos diante de Ti. Por isso, se houver alguém entre nós que precisar realmente confessar diante do Senhor, faz desse instante uma ocasião para que o Teu Santo Espírito opere. Só o Teu Santo Espírito muda, Senhor, a nossa vida. Mas o Senhor já fez isso tantas vezes. O Senhor levantou tantos homens e mulheres para uma vida mudada, diferente mesmo. E então eles não falaram só de conceitos. A sua vida não foi só falar dos conceitos, a sua vida foi viver isso na Tua presença. Quantos homens e mulheres o Senhor ainda levantará? É a nossa oração. Levanta a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua obra, reaviva a Tua obra, a começar por nós. Nós não somos juízes de ninguém. Nós temos de ser severos conosco mesmo, nunca com o outro, mas comigo sim, porque eu posso me arrepender do tempo que eu não tenho orado, eu posso me arrepender da infidelidade que eu tenho praticado, eu posso me arrepender da preguiça que eu tenho tido. É a mim, a severidade é comigo. Senhor, ajuda-nos nesse sentido e dá-nos, Senhor, o conforto do Teu Santo Espírito, o ânimo para irmos em frente. Permita-nos, Senhor, caminharmos para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Mais uma vez, um prazer. Devolvo aqui para os nossos irmãos que estão conduzindo.